Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar do efeito da temperatura na cinética de reações químicas e equação de Arrhenius. Eu não preciso dizer que praticamente para todas as reações a gente sabe que a velocidade aumenta com a temperatura. É muito normal nós subirmos a temperatura para ver uma determinada reação acontecer mais rápido. A gente faz isso na cozinha, enquanto estamos cozinhando. Deixamos um alimento na geladeira para diminuir a velocidade de decomposição desse alimento, por exemplo. Então, é muito natural pensar nisso. Mesmo porque o aumento da temperatura aumenta o número de choques, aumenta a movimentação das moléculas envolvidas, então aumenta o número de choques e, portanto, a velocidade de uma determinada reação. Se nós pensarmos que a velocidade é uma constante de velocidade vezes a concentração de reagentes elevada à ordem n, então a gente sabe que a velocidade vai ser uma função da concentração de reagentes, a própria equação já diz, a temperatura, a presença de catalisador, luz, natureza dos reagentes, produtos, etc. Disso tudo, com exceção da concentração dos reagentes, todos os outros fatores, temperatura, catalisador, luz, natureza dos reagentes, entram na constante de velocidade k. Então, k vai ser uma função disso tudo, incluindo a temperatura. O caso mais comum são as reações que têm comportamento do tipo Arrhenius. Então, num gráfico de constante de velocidade pela temperatura, a gente vê um comportamento exponencial. Mas nem toda reação segue esse comportamento. Algumas reações, como as reações de explosão, elas têm a sua velocidade aumentada, ou seja, a sua constante de velocidade aumenta com a temperatura, com comportamento parecido com o anterior, exponencial, mas numa determinada temperatura a velocidade aumenta muito rápido, que é quando acontece a explosão. Então, esse é um comportamento de reações de explosão. Outras reações, como reações com enzima, têm uma velocidade que aumenta até uma determinada temperatura e acima dessa temperatura a velocidade começa a cair conforme a gente aumenta a temperatura. Isso acontece porque as enzimas desnaturam a temperatura mais alta e aí a velocidade da reação cai. Existem ainda algumas reações que a velocidade diminui em função da temperatura, que é o caso de reações com molecularidade 3 ou então reações não elementares, reações em cadeia. Se nós imaginarmos uma reação com molecularidade 3, eu preciso que 3 espécies se encontrem num choque para formar o complexo ativado. Se nós aumentamos a temperatura, aumentamos a movimentação dessas espécies, a velocidade com que essas moléculas se movimentam dentro do sistema, a energia cinética delas, a chance de que o choque perfeito com essas 3 moléculas aconteça diminui. E é por isso que a velocidade diminui com o aumento da temperatura. Bem, a equação de Arrhenius, ela diz que o logaritmo natural da constante de velocidade é igual ao logaritmo natural de uma constante A menos a energia de ativação sobre R, dividido pela temperatura. Isso foi observado pelo Arrhenius, por isso a equação leva o nome dele, e num gráfico de ln de K pelo inverso da temperatura, se nós observamos uma reta, quer dizer que essa reação tem um comportamento de Arrhenius. E aí, nesse gráfico, o coeficiente linear é o que nós chamamos de fator pré-exponencial A, ou ln do fator pré-exponencial A, e o coeficiente angular vai ser menos a energia de ativação sobre R, que é a constante universal dos gases. Tanto o fator pré-exponencial como a energia de ativação independem da temperatura, eles são fatores que dependem única e exclusivamente da reação. Então, se nós alteramos a temperatura do sistema, eu não vou ver alteração nem no fator pré-exponencial, nem na energia de ativação dessa reação. Toda alteração observada em função da variação da temperatura é observada na constante de velocidade. Uma outra forma de se escrever essa equação é tirando o exponencial dela, então eu fico com a constante de velocidade é igual ao fator pré-exponencial vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT. Se nós temos um exemplo, e diz: a constante de velocidade da reação de segunda ordem entre brometano e íons hidróxido em água foi medida em várias temperaturas com os seguintes resultados. Então, temos a reação e uma tabela com a variação da temperatura em graus Celsius e a constante de velocidade observada para cada temperatura. E a pergunta é: determine a energia de ativação da reação.
Bom, nós sabemos que nós precisamos fazer um gráfico, então, de Ln da constante de velocidade pelo inverso da temperatura. O que eu não disse até agora é que nós precisamos da temperatura termodinâmica, ou seja, a temperatura em Kelvin. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar o valor da temperatura em Kelvin. Feito isso, a gente adiciona ainda mais uma coluna na nossa tabela para colocar o valor de 1 sobre T, em Kelvin a menos 1. Depois, tiramos o Ln da constante de velocidade K e temos mais uma coluna na nossa tabela. E agora sim nós podemos construir o gráfico de Ln de K pelo inverso da temperatura. Então, fazendo esse gráfico, aqui eu fiz o gráfico à mão, só para a gente ter uma ideia que é uma tendência linear e, portanto, é uma reação com comportamento de Arrhenius. Se eu fizer esse gráfico no software, eu já pedi para ele calcular a equação da reta, a gente já tem a equação da reta e todos os fatores que nos interessam aí, mas a gente pode fazer isso calculando à mão. Nós podemos calcular a energia de ativação a partir do coeficiente angular da curva. Então, se nós escolhemos 2 pontos, menos a energia de ativação sobre R vai ser igual, então, aqui eu escolhi 2 pontos, menos 8,74 menos 7,07 dividido por 3,3 vezes 10 a menos 3 menos 3,145 vezes 10 a menos 3. Atenção aqui, vocês podem ver que eu usei o número com o maior número de casas possível, que dependendo do número de casas que a gente escolher para fazer essa conta, vai ter uma variaçãozinha no valor do nosso coeficiente angular e vocês vão reparar quando a gente chegar no valor final comparado com esse valor obtido a partir do software para traçar gráficos. Mas vamos lá, continuando a nossa conta então, menos a energia de ativação sobre a constante universal dos gases vai ser menos 1,67 sobre 1,55 vezes 10 a menos 4, Kelvin a menos 1. A energia de ativação sobre R vai ser 10.774 Kelvin. Esse é o coeficiente angular, vocês podem ver que tem uma diferencinha, uma variaçãozinha aqui. Aqui era 10.688, aqui 10.774. A ordem de grandeza da nossa energia de ativação não vai mudar com isso, mas dependendo dos números escolhidos e do número de casas após a vírgula, a gente pode observar alguma diferença. Sabendo então que a constante universal dos gases é 8,314 Joule por Kelvin mol, a energia de ativação vai ser 10.774 Kelvin vezes 8.314 Joule por Kelvin mol. Cortando Kelvin com Kelvin, a energia de ativação então dá 89.575 joules por mol, ou 89,6 kJ por mol. Baseado então na equação de Arrhenius, Ln de K vai ser igual a Ln do fator pré-exponencial menos a energia de ativação sobre a constante universal dos gases, vezes 1 sobre T. Como o nosso coeficiente angular está relacionado diretamente com a energia de ativação, a gente consegue observar que no gráfico de Ln de K pelo inverso da temperatura, quanto maior for a energia de ativação, maior vai ser a inclinação observada na curva, portanto, maior vai ser o valor de K, maior vai ser o valor da nossa constante de velocidade. Então, se eu tiver uma energia de ativação baixa, ou seja, eu preciso de uma pequena energia para poder vencer o complexo ativado e a reação acontecer, eu vou ter uma pequena inclinação na minha curva. Uma curva mais inclinada significa que a energia de ativação é alta e eu preciso de uma grande energia para poder vencer a barreira e a reação acontecer. Portanto, quanto maior a energia de ativação, maior a variação de K com a temperatura. Avaliando a equação de Arrhenius, se eu tiver duas temperaturas diferentes, eu consigo escrever a equação para cada uma das temperaturas, então Ln de K é igual a Ln de A menos EA sobre RT, para uma temperatura T, e Ln de K' é igual a Ln de A menos energia de ativação sobre R, T' para uma temperatura T'. Se eu subtrair as duas equações, eu vou ter Ln de K menos Ln de K' é igual a Ln de A menos energia de ativação sobre R, vezes o inverso da temperatura T, menos Ln de A menos energia de ativação sobre R, vezes o inverso da temperatura T'. Ln de K menos Ln de K' vai ser igual, então, a Ln de A menos EA sobre R, 1 sobre T, menos Ln de A mais EA sobre R, 1 sobre T'. E eu chego, então, que Ln de K sobre K' vai ser energia de ativação sobre R vezes 1 sobre T' menos 1 sobre T. E essa equação nós podemos usar se nós tivermos informação de uma determinada temperatura e quisermos saber o que acontece em outra temperatura. Como exemplo, nós podemos calcular a constante de velocidade da hidrólise da sacarose a 35 graus Celsius, sabendo que a constante de velocidade vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 litro por mol por segundo a 37 graus Celsius e que a energia de ativação da reação
é 108 kJ por mol. Então, a temperatura T, vamos considerar como sendo 35 graus Celsius e T' 37 graus Celsius. 35 graus Celsius equivale a 308 Kelvin, 37 a 309 Kelvin. Eu sei que a linha de K sobre K' é igual a energia de ativação sobre R vezes 1 sobre T' menos 1 sobre T, e substituindo, eu chego que a linha de K sobre K' vai ser igual a 108 vezes 10 ao cubo joules por mol. A energia de ativação foi dada em quilojoules, mas a gente precisa trabalhar em joule por causa do nosso valor de R. Então, 108 vezes 10 ao cubo joules por mol sobre 8,314 joule por Kelvin mol, que é a constante universal dos gases. Isso vezes 1 sobre o que nós chamamos de T', que é 37 graus Celsius, 310 Kelvin, menos 1 sobre T, 1 sobre 308 Kelvin. Ln de K sobre K' vai ser 12.990 Kelvin, vezes menos 2,09 vezes 10 a menos 5, Kelvin a menos 1. K sobre K', então, vai ser E elevado a menos 0,272, K 0,762 vezes 1 vezes 10 a menos 3, e a constante de velocidade na temperatura T, que é 35 graus Celsius, vai ser 7,62 vezes 10 a menos 4 litro por mol por segundo. Bom, essas são algumas formas de se trabalhar com a variação ou a influência da temperatura na velocidade de reação utilizando a equação de Arrhenius. E era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. No próximo vídeo entramos na teoria de colisões. Até o próximo.